Semana da Transformação Digital. Realização. Olá, sou Paulo Renato do Sebrae Nacional. Inicialmente queria parabenizar todos vocês que estão participando da Semana de Transformação Digital promovido pelo Sebrae Santa Catarina. Estou aqui para fazer um outro convite, que vocês participem do Sebrae Acelera Digital. Esse é um programa, é um curso, se eu posso dizer assim, que nós criamos com muita efetividade, com muito carinho para você empresário, para você empreendedor. O nosso objetivo é te ajudar a compreender as ferramentas digitais, a entrar no mundo web para quê? Você vender mais, você se posicionar na internet, você conquistar mais clientes, você ter mais sucesso no seu negócio. Então, busca o Sebrae Acelera Digital, estamos com as inscrições abertas, são vagas para todo o Brasil, que são feitas especialmente para você empresário que quer mudar o seu negócio nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Sebrae Acelera Digital, te encontro lá. Muito obrigado. E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma live da Semana TD. Já somos quase 130 mil pessoas cadastradas nesse que já é o maior movimento de ajuda às pequenas e microempresas no Brasil. Bom, a conversa de agora, vocês têm acompanhado aí, né, ao longo de todos os dias, a gente está dando várias dicas aí para os pequenos e microempresários que estão precisando se mover nesse momento, né, precisando entender como movimentar o negócio deles, como continuar vendendo, como continuar fazendo relacionamento com o cliente. E a conversa de agora é com duas pessoas que têm negócios que foram diretamente impactados pela crise. Cada um deles encontrou uma solução diferente aí para poder sair dessa. Eu acho que vai ser inspiracional para vocês. E são pessoas também super inteligentes e que vão dar muitas dicas aqui, como vocês têm perguntado sempre no chat, né? O que fazer para o meu negócio aqui, o que fazer para o meu negócio ali. A gente vai trazer essas dúvidas para cá e tentar responder o máximo possível. Diz aí no chat de onde vocês são, qual o negócio de vocês, para a gente ter uma ideia aí de quem está acompanhando a gente agora. Estou vendo gente aí de Itaúna, Minas Gerais, perto da minha cidade, ó. Maravilha, Santa Catarina. Tem o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Avaré, pessoal do Brasil inteiro acompanhando a gente aqui. Então, apresentar os convidados da vez. Tem aqui o Diego Lira, que é CEO da Turbi, e quem não é de São Paulo vai entender um pouquinho do que é a Turbi daqui a pouco. E também o Marcelo Lombardo, que é fundador da OMI. A OMI é um sistema de gerenciamento de gestão online, né, um ERP para você gerenciar ali as pessoas dentro todo o sistema de gerenciamento da sua empresa. A gente vai falar um pouquinho também sobre a importância disso para esse momento. Bom, antes de tudo, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite, Igor. Isso aí, muito gente. legal. Vamos lá. Vamos começar pelo Diego, porque assim, Turbi, para quem não conhece, né? Turbi é uma empresa que oferece carros, aluguel de carros aqui em São Paulo, mas é um aluguel diferente, que é um aluguel por hora, né? E aí você pensa, nesse momento, as pessoas todas presas dentro de carro, ninguém vai alugar mais carro, né? Ferrou pro Diego. Não tem mais negócio, não tem mais empresa. E aí, como é que vocês fizeram nesse momento? Ferrou para o Diego, ferrou para a empresa, não é a primeira e nem vai ser a última. Eu acho que dessa magnitude foi a primeira vez, mas ferrou para o Diego e ferrou para a Turbi, e a gente já tinha passado por algumas já, né? Mas a gente empreende no Brasil, a gente tem uma casca um pouquinho mais grossa que a média mundial, eu acho. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez, eu estava até comentando antes, foi aquela história do comissário de bordo, né? Em caso de acidente, você coloca a máscara em você e depois você coloca na pessoa do lado para tentar ajudar. A gente foi muito rápido e ágil, os nossos 640 fornecedores, para renegociar tudo. Então a gente precisava proteger o caixa da empresa. As pessoas foi rápido, porque a gente é digital, a gente só falou assim, ninguém vem amanhã, pronto, estava definido o home office. Então, isso daí foi mais tranquilo. E aí, com a tecnologia é muito fácil. Startup é muito leve, né, cara? É muito ágil, então não tem muito dor de cabeça. Mas aí o faturamento foi lá embaixo, né? Por mais que as pessoas estivessem em casa, como que você paga o salário dessas pessoas? Imagino que pela frota que vocês têm, assim, o tanto que você tem que pagar de mensalidade dos carros que vocês compram todos os meses, né? Tem que ter dinheiro entrando para poder segurar a onda. O que a gente fez foi que a gente renegociou primeiramente a frota, né? Que a gente sabia que 75% do que eu gasto é frota. Uhum. E aí os próprios fornecedores de frota, eles foram muito abertos com a gente,
Eles não estão preocupados com os próximos 3, 6 meses de coronavírus que possam vir a ter. Eles estavam preocupados com a volta quando a Turbo voltar a crescer, que era a aposta deles e a nossa aposta também. Então rolou esse alinhamento muito até que smooth, assim, bem tranquilo com relação a isso. E quando a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu segurar também o pessoal. É óbvio que ajustes tem que sempre ter, né? A gente não passou ileso. Mas deu para segurar boa parte do time, e aí a gente sentiu a primeira paulada mesmo na semana do dia 22 de março, né, que fez um vale de receita assim, desesperador, e aí na ideia que a gente fez depois que a gente conseguiu organizar a casinha foi tentar ajudar o próximo, né? Que é no dia 20 de março, se eu não me engano, saiu uma notícia de que profissionais da saúde estavam sendo agredidos em transporte público. Que eu falei, não é possível, né? Que em 2020 a gente está lidando com um negócio desse. Foi aí que a gente lançou a ação para os profissionais da saúde. A gente lançou a ação no dia 21, 7 da manhã. No dia 21, 3 da tarde, putz, cara, tomou uma proporção meio grande, porque a gente achava que era assim, a gente achou, vamos ajudar os 10 médicos que vão ter acesso ali, tá tranquilo. E a gente teve mais de 30 mil acessos na promoção, e acho que foram mais de 4 milhões de reais em vouchers doados para profissionais da saúde. Aí a gente conseguiu ajudar, foi bem legal, assim, com relação a propósito, foi muito bacana mesmo. Eu acho que tem muito disso agora, né? As pessoas estão se ajudando mais, assim. O que aconteceu com vocês? Primeiro procuraram se ajudar, né? Renegociando muita dívida. E depois falaram, como que a gente pode ajudar a sociedade e as pessoas que estão em volta aí? Então, só explicando melhor o que você falou aí, eles pegaram os carros aqui que estavam disponibilizados nos estacionamentos de São Paulo inteiro, levaram os carros para os hospitais, né? Para que os médicos pudessem utilizar esses carros no trajeto deles ali, seja indo ao supermercado, fazer para jantar ou para voltar para casa mesmo depois do plantão, porque o pessoal de aplicativo não queria atender ninguém nos hospitais com medo dos caras estarem contaminados. Vamos ouvir um pouquinho, Marcelo, como que foi para vocês, Naomi? O que vocês fizeram? Qual foi o impacto primeiro, né? O que vocês fizeram para lidar com esse momento? Bom, agora, a primeira atitude foi cuidar das pessoas, sabe? Porque a gente é uma startup, a gente tem 6 anos de idade, mas a gente já está com uma certa musculatura, a empresa já está com 800 pessoas no total, se a gente somar nós e nossas franquias em todo o Brasil. Então, só na nossa sede aqui no Brooklyn, em São Paulo, são mais ou menos umas 450 pessoas, né? Então a primeira coisa foi botar todo mundo em home office. E igual o Diego, assim, foi muito leve, foi muito fácil fazer isso, porque a empresa já é toda digital. Então no dia 16 de março a gente já estava 100% em home office. A segunda coisa foi olhar para o caixa, né? Porque esse é um momento que você tem que cuidar da preservação da empresa, a empresa continuar funcionando. Então, é exatamente isso, pegar todas as suas despesas, olhar uma para uma, ver o que não é extremamente essencial, corta. O que é essencial, corta também, né? Então, você faz um trabalho de tentar reduzir ao máximo para a gente ter certeza que, pelo menos por 12 meses, a empresa vai estar acertada. E eu acho que o grande engano que todo mundo faz na hora de fazer esse cálculo de quanto tempo o caixa seu vai durar, é que todo mundo olha só para a despesa, mas existe também algo a ser feito pelo lado da receita, né? Um lado prevê o impacto, né? Então a gente pintou um cenário meio apocalipse zumbi, um cenário terrível, onde boa parte dos nossos clientes iam parar de pagar, etc. Então foi um cenário daqueles que você só, se acontecer, você vai estar sentado no sofá da sua sala olhando para a porta com uma arma na mão, né? É bem apocalipse zumbi. Então, pior cenário possível, a gente viu, bom, nesse cenário a gente tem caixa, a empresa vai ficar numa boa. E a terceira coisa é partir para o ataque, porque eu acho claramente que esse lockdown e essa situação está forçando as pessoas a mudarem seus hábitos de consumo, né? Porque nós, seres humanos, mudamos pelo amor ou pela dor, né? E muitas vezes
pessoas que não estavam acostumadas com e-commerce não tem outra opção senão ir para o e-commerce. Quem gostava de ir ao restaurante não tem outra opção senão pedir delivery. Quem falava assim, eu conheço muita gente que falava assim, eu só aprendo em sala de aula, para mim não tem jeito, né? Ok, essa pessoa está aprendendo agora com ensino à distância e olha só, está até gostando da experiência. Então, claramente, o mundo que a gente vai encontrar depois dessa crise é muito diferente do mundo que a gente deixou lá atrás, né? Isso quer dizer o quê? Que se a nossa decisão for simplesmente vamos para a caverna hibernar esperando o inverno passar, muito provavelmente, quando nós sairmos da caverna, quando acabar essa crise, nós provavelmente vamos cair na armadilha do darwinismo, né? Nós não nos adaptamos a esse novo cenário e logo vamos provavelmente morrer. Então, o que a gente fez foi buscar ir ao ataque, né? A gente olhou, espera um pouquinho, aconteceu esse nível de catástrofe que a gente esperava? Não, não aconteceu. Então, mas a única coisa que aconteceu as novas vendas caíram. Os que já estavam como clientes não caiu tanto, talvez porque, como a gente é um software de gestão, um ERP, ou seja, o pessoal precisa para emitir nota, para controlar fluxo de caixa, é um pouco resiliente, então não teve grandes impactos, porém, novas vendas para pequenas empresas caiu. O que a gente fez? Cara, vamos primeiro cuidar dessa pequena empresa. Então, já que essa pequena empresa não está mais comprando, vamos abrir gratuitamente para eles. Então, cliente de outro ERP migra para Omni e só vai pagar em 2021. Pronto. Sabe? Vamos começar a abrir e vamos ver quem que pagaria para a gente nesse momento. Pô, talvez empresas um pouco maiores que estão procurando um sistema mais leve, mais fácil de usar e com um custo menor. Tá? Então a gente chega para esses caras que são empresas um pouco maiores e fala, cara, você gasta quanto? R$500 mil por ano com software? Que tal gastar 20 mil? Que para a gente é muito, né? E para esse cara é pouco. Então, nós redirecionamos a nossa ação comercial para ir atrás de empresas maiores. E a surpresa é que isso começou a ser muito bem recebido. Então, a gente está oportunisticamente usando também essa crise para atrair uma fatia de mercado que não estava interessado até um momento passado, né? Essa foi a ação principal nossa da gente. Eu acho que você falou uma coisa importante aí, que eu acho que muita gente aqui que está acompanhando não está enxergando. Ontem, principalmente, teve muita pergunta de fotógrafo e falava, eu sou fotógrafo de casamento, as pessoas não estão casando mais agora. Cara, antes de tudo, você é fotógrafo, né? Assim como vocês, antes de tudo, vocês são RP, independente de ser para grande ou para pequena. Então, vocês foram lá e mudaram um pouquinho o foco de quem que vocês iam atacar para vender, encontrando outro nicho de mercado. Acho que isso é um pouco do que as pessoas poderiam fazer também nesse momento, né? Tem alguns setores aí que poderiam fazer. Tem algumas perguntas aqui do Kiko Barufini. Existe higienização dos carros, no caso lá dos médicos? E sim, né, Diego? Claro, vocês também fazem todo acompanhamento para poder higienizar o carro depois que o médico usou, tira ele da frota por um tempo, higieniza e depois volta. E tem gente perguntando também, a agência Vale das Vinhas, se a Turbi atua em todo o Brasil ou só em grandes capitais? Acho que por enquanto só em São Paulo, talvez vocês estivessem até com uma ideia de expansão, mas com o corona tudo muda, né? Tava na boca, cara, pra gente abrir em outras cidades, cara. Esse coronavírus ficou aquela bola na trave, sabe? Uhum. A gente estava já preparado para lançar mais 4 cidades, tudo já azeitado, bonitinho. A gente teve uma curva de aprendizado muito bacana aqui em São Paulo. A gente começou na área de São Paulo que eu chamo de Mesopotâmia, né? Que é o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, do centro para baixo. O que você plantar ali vai dar. E aí a gente já estava em todas as zonas de São Paulo, Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, Centro. Fomos para Alphaville, fomos para Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos. A gente falou, não, agora beleza, vamos fazer um teste em outra cidade aqui do interior. Aí começaram a surgir oportunidades em outras capitais. E já era pra gente ter lançado já, cara, as 4 já. Mas e aí, e como lidar com essa frustração, assim? Porque, é chato, né? Cara, tem gente morrendo. Esse é o menor dos problemas. Depois a gente vai e faz de novo, cara. A gente é resiliente. Os estados não vão deixar de existir, as pessoas não vão deixar de se locomover, o cliente não vai deixar de querer ser bem atendido, a tecnologia vai continuar evoluindo. Então, eu sou um cara muito otimista. Eu sou realista, mas eu sou sempre otimista. Então, eu cheguei para o time e falei, gente, olha a oportunidade que a gente tem, a frota vai estar parada uma boa parte, a gente pode fazer os testes que a gente quiser, as melhorias que a gente quiser, que a gente não vai impactar o fluxo do cliente.
Sabe aquela loucura de growth? A gente pode parar agora e fechar a casinha e mudar aquela coisa, aquela feature que a gente estava lá atrás pensando, que vai atrapalhar a gente lá na frente. Então, está sendo uma baita oportunidade. A gente listou 10 coisas que a gente tinha que resolver até o dia 10 de maio, que eram basicamente quase todas tecnologia, e a gente já resolveu dessas 10, 7. Faltam uma e as outras 2 estão em blocos ainda. Então, isso é oportunidade, cara. Quando você está no fervo de growth, multiplicando a empresa por 2, por 3, por 4, por 5, todo mês uma loucura, você não consegue parar para ver uma característica lá atrás. Então, eu falei com um cara uma vez, cara do Nubank, e ele falou assim, parece um carro alegórico. Quando você olha o dragão bonito na avenida, você fala, nossa, que maravilhoso. Mas tem 40 negros puxando o carro lá, fazendo a asa bater e tal. E a startup é bastante isso. Então, a gente está aproveitando esse período para dar essa melhorada, lançar novas features que a gente já estava querendo fazer faz tempo. E a gente vai ser mais forte, cara. O aprendizado é muito grande mesmo. E eu acho que isso é legal nesse momento, assim, principalmente para quem está aqui acompanhando a Semana TD, né? Muita gente falando que está tendo muito insight, que está estudando bastante, que está tendo ideias para poder executar. Tá aí, o que vocês estão fazendo, né? O momento para testar, o momento para, de repente, pivotar o negócio mesmo. Pivotar é mudar o rumo do seu negócio. Ver que, de repente, existe uma outra oportunidade muito próxima de você, que talvez você não estivesse olhando, né? E, assim, de novo, não tem bala de prata, né? A gente está aqui abrindo a cabeça de vocês, dando ideias, mas... Cara, Igor, eu só vou... desculpa, Igor, eu só vou... a minha sugestão, no caso, o nosso está sendo back to basics. Vamos falar em português para entender. Vamos fazer o básico. Vamos fazer o feijão com arroz. Então, o que ficou faltando lá atrás que a gente deixou um pouco de lado porque a gente estava com anseios maiores? Feijão com arroz, o que a gente é? A gente é locadora de veículos digital? Bacana. Então, vamos deixar esse produto perfeito, sem ruído nenhum. Vamos trazer novas funcionalidades para os clientes que eles já pediam faz tempo. Então, a gente fez primeiro essa estratégia. Como a quarentena vai durar um pouco mais, provavelmente, aí a gente vai poder, como o Marcelo falou, que eu gostei muito, e eu estou coçando para isso, que é o atacar. Eu estou coçando para isso daí. Eu ligo para a montadora todo dia para saber como é que está a linha de produção, estoque, porque eu quero pegar essa volta em V, não em U, assim. Marcelo, o pessoal está curioso aqui para saber mais sobre a OMI. Robert Souza, qual é a plataforma de RP? É a OMI, né? E ele também pergunta, essa plataforma serve para corretores de seguros? Serve para todo mundo, né? Faz aí seu merchan, vai. Um momento merchan. Basicamente serve para todo mundo. Porque tem algumas coisas básicas que todo mundo precisa, né? Então, todo mundo precisa controlar fluxo de caixa, controlar banco, boa parte das empresas precisa controlar estoque, todo mundo precisa emitir documento fiscal, emitir nota fiscal de serviço, a gente está homologado em todas as prefeituras do Brasil, única plataforma com todas as prefeituras do Brasil, e além disso, a gente tem uma conta digital, tem um banco embutido dentro do software. Você consegue, por exemplo, gerar boleto a um custo de R$ 1,89 por boleto, e normalmente empresa pequena, nessa hora, paga valores absurdos, paga 6, 7, às vezes R$8 por boleto. Então, essa já é uma redução também de custo muito grande com tarifas bancárias. A gente acredita, basicamente, que a grande missão é levar mais eficiência para a pequena empresa. O problema da pequena empresa brasileira é que ela para de crescer muito rápido. E ela para de crescer muito rápido por 3 fatores principais. Educação empreendedora, e aí entra o Sebrae defendendo essa bandeira muito, muito claramente. Software de gestão que encapsula a complexidade. Nós estamos, sem dúvida, no país mais complexo do mundo, onde tudo é complicado. E, por último, também acesso aos serviços financeiros. As pequenas empresas normalmente mal têm acesso aos serviços financeiros mais básicos, como uma conta corrente, alguma coisa assim. Então, essa parte básica funciona para todo mundo, e a gente tem
lá mais de 40 parceiros plugados que fornecem soluções específicas. Por exemplo, se é um restaurante por quilo, tem lá um PDV ligado na balança para restaurante por quilo, bonitinho. Você é uma clínica médica, tem lá o sistema de controle de agendamento, etc., conectado também no software de gestão. Você vende por e-commerce, em Mercado Livre, em alguma, tem lá o conector com todas as plataformas de e-commerce, e mantendo o mesmo controle de estoque, né? Então, essa é a natureza do software de gestão, é fazer com que você opere a empresa com muito mais segurança, planejamento e com 1/10 do trabalho do que você teria fazendo na mão, com planilha e usando emissor gratuito, esse tipo de coisa que é uma maluquice hoje em dia. Uhum. Bom, só para quem está perguntando aqui, OMIE é OMIE, tá? Tem o E no final, omie.com.br. E tem a solução gratuita que você falou, na hora de você entrar no site, eu abri aqui, ó, você vai em soluções, aí tem o produtos, tem o Fit, não é esse? Que é o gratuito, pequeno e micro agora. Como você falou também, assim, como vocês falaram, né, eu acho que é a hora das pessoas aproveitarem, o Diego que falou, né, por que não aproveitar esse momento, sair da planilha de Excel lá e experimentar uma ferramenta que vai trazer benefícios para você daqui para frente, né? Já é a hora de começar a fazer esse tipo de coisa. Um ótimo momento, e aproveitar, tem até de graça aí, pô. Não tem nem por que não fazer esse movimento. O Nilson Nardi. Marcelo, como vocês contornaram o problema da gestão de jornada do pessoal em home office? Bom, a gente, primeiro, né, a gente nunca teve uma jornada muito fixa, né, exceto para algumas áreas comerciais e de atendimento ao cliente, que essa precisa ser, a maioria da jornada do nosso pessoal, de desenvolvimento, de tecnologia, a gente controla mais resultado do que necessariamente tarefa. A gente foca em quê? Em resultado. E esse é um ponto importante que eu vi muitas empresas, quando migraram para home office, ficarem muito preocupadas com a produtividade do funcionário e partirem para algumas soluções que eu acho que ultrapassam um pouco aquele limite, vamos dizer assim, da confiança, né? Então eu vi gente falando, vamos botar aqui um ambiente onde todo mundo está com a câmera aberta 100% do tempo, supostamente para facilitar a comunicação, mas na verdade isso daí era para vigiar se a pessoa estava trabalhando, né? Tipo gerenciamento, então, né? Tipo, não faz o mínimo sentido mais. Não faz mais isso, na verdade, detona, eu acho que o principal aspecto de uma boa liderança, que é você ter a confiança das pessoas. O seu liderado confia em você e você confia no seu liderado. Então, se aquele atendente fechava 50 chamados por dia, eu vou estar de olho se ele está fechando mais ou menos 50 chamados com o mesmo nível de satisfação e não vou estar controlando as pequenas coisas. Eu vou olhar um pouco mais produtividade e resultado do que necessariamente tarefas. E a gente sempre operou com essa ideia. Então, na prática, quando foi para o home office, não teve nenhum grande impacto, né, nisso daí. Na verdade, eu sou forçado, tá, a admitir aqui em público que eu quebrei alguns paradigmas. Isso daqui é para ficar registrado na história. Eu, até 1 mês e meio atrás, era um cara 100% contra home office. Porque eu tinha o seguinte paradigma, que empresa startup de tecnologia, cara, a coisa mais importante é você ter ideia, pôr em prática, ver se dá certo ou não dá, joga no lixo ou põe em produção muito rápido e girar esses ciclos de inovação com bastante velocidade. E eu achava que isso não era possível fazer se todo mundo não estivesse na mesma sala, né? E como a gente não teve outra opção e movemos para home office, nós fizemos todo esse movimento de pivotar a ação comercial nossa, toda remotamente, em 1 semana. E eu estou mais do que feliz de admitir que eu estava completamente errado. É possível sim, você sempre consegue achar soluções. Hoje a empresa está funcionando, o nível de satisfação do suporte, que era 98%, pulou para 99%, cara. Até melhorou o nível de satisfação do suporte. E eu acho que, assim, muita gente, como você disse, quer bala de prata, quer solução mágica, mas eu acredito que o principal não está em saber as respostas, está em saber fazer as perguntas. Exatamente. Né? No nosso caso, as perguntas que a gente fez foram, cara, para
qual é a proposta de valor que faz sentido para o nosso público agora? A proposta de valor principal que faz sentido é a redução de custo, certo? E para quem essa proposta faz sentido? Não era para o cara que a gente estava tentando vender, para esse vamos dar gratuitamente, tem um outro cara ali que para ele pode fazer sentido. Então, de repente, em uma semana, todos os materiais de marketing, peças, comunicação, tudo que a gente fazia, a gente tem que refazer para esse cara também. E o que a gente quer? A gente quer sair dessa crise dominando um segmento a mais de mercado que antes a gente não pegava. Então a gente quer sair mais forte do que entrou. Mas essas respostas vieram só porque a gente fez as perguntas certas. E isso porque a resposta só vai poder sair de você, que é empreendedor, que ninguém, nenhum consultor, nenhum especialista conhece o seu negócio melhor do que você, que é empreendedor, que está ali 24 horas ligado nesse negócio. Você, às vezes, só precisa fazer as perguntas certas para essas respostas virem à tona. Fazer as perguntas certas e se mexer, né? No caso de vocês se mexeram aí uma semana. Agora, o que eu mais estou gostando é, cara, sabe, tipo, igual o professor com o aluno orgulhoso que os alunos estão aprendendo tudo, já está no 4º dia aqui da Semana TD, né? Aí eu estou vendo aqui, por exemplo, comentários aqui no chat, a Letícia Inspira mandou como reinventar a atividade de um coworking. Aí logo em seguida o Ricardo Pisa já veio. Letícia, por que não fornecer consultoria e infraestrutura para criar um escritório em casa, mais pacote de tecnologia para operar em um bom ambiente digital, site próprio, ferramenta de vídeo? Quer dizer, eles mesmos já estão se ajudando, dando dicas um pro outro. Estou achando incrível isso. Mas vamos lá, a resposta de vocês dois. O que vocês fariam se vocês tivessem um coworking hoje? Cara, eu primeiro ia bater... O coworking geralmente ele aluga e subloca, né? Primeira coisa que eu ia fazer é ligar pro proprietário e falar assim, amiguinho, vamos se ajudar aí, o que você consegue fazer de carência, de desconto. Aí a segunda coisa, de novo, colocou a máscara no coworking, ia falar com os clientes atuais e aí tentar uma segunda... o cara de coworking ele deve entender muito de facilities, assim, né, de administração de espaço, do que as pessoas precisam. Aí eu acho que a discussão, e aí no achismo, não tenho a menor ideia do modelo de negócio, eu acho que é o que o Marcelo falou, ninguém entende mais de coworking, quem toca coworking. Mas aí talvez achar uma outra funcionalidade para talvez alugar cadeira, porque as pessoas geralmente não têm cadeira tão boa em casa, né? Ou alugar monitor, alugar esse tipo de coisa, fazer algum bem bolado para tentar gerar algum outro caixa. Eu sinto falta do cafezinho do coworking, que meu café é horrível. E, se os caras dessem um delivery de café na manhã, uma tarde, eu pagaria, cara. Marcelo, o que você faria se tivesse um coworking, vai? Cara, eu procuraria outros caras que trabalham com coworking para trocar ideia com eles, né? Existe um processo natural que é o seguinte, né? Imagina que você está no Titanic, o Titanic está afundando, você pulou num bote salva-vidas com 4 outras pessoas que você nunca viu, e a pergunta que se faz é: o que você faria nesse momento, né? Qual seria a sua primeira atitude? Você está nesse bote com 4 outras pessoas que você nunca viu, qual a primeira coisa que você faz? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário da situação. Você tem que entender quais recursos você tem que olhar para essas outras 4 pessoas, saber quais os skills, as habilidades dessas pessoas, no que você é bom, o que você não é. Você tem que abrir a sua mochila, ver o que você tem de água, de comida. Será que você tem um rádio aqui? Se eu tiver um rádio, eu posso pedir socorro. Antes de tudo, será que tem um furo nesse bote? Se tiver um furo nesse bote, eu tenho que resolver isso antes de qualquer outra coisa. Então, você tem que ver, quais são os ativos que você tem. A ideia do Diego é legal porque eu vi acontecer aqui. Eu tenho cadeira para dar com pau aqui no coworking. Cara, boa parte da nossa equipe falou assim, cara, eu tô com dor nas costas porque eu não tenho uma cadeira adequada para trabalhar. Vai ficar um mês? Cara, vamos entregar essa cadeira, vamos alugar para os meus clientes, né? Vamos dar mandar a cadeira para casa dos clientes que vinham no coworking, agora eles recebem o equipamento em casa, pagam um FII menor, mas continua pagando alguma coisa, eu continuo presente na vida desse cara, ele continua lembrando de mim, porque todo dia ele vai sentar na minha cadeira, e se eu quero retomar um dia o negócio, isso é importante, você não sair totalmente da vida do seu cliente, mas acho que a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário do que você tem na mão, dos ativos que você tem,
e começar a pensar o que é possível você fazer com isso, e tem que ser meio MacGyver. De repente você precisa fazer uma bomba com chiclete, detergente e um cabide, né? Essa do MacGyver entregou a nossa idade, eu acho, nessa Mas e quando seu ativo precioso são as pessoas que estão com você e você não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento? Você está com a corda no pescoço, não está entrando dinheiro, tem aquelas pessoas ali com você. A última saída é mandar embora, mas como fazer o dinheiro entrar no caixa, né? Porque é uma situação desesperadora, assim. Acho que no caso de vocês dois, assim, principalmente do Turbi, né? Você tinha caixa para poder se manter. Então é uma situação um pouco mais confortável, mas nem todo mundo está nessa situação. Uma vez eu li, eu não vou lembrar onde, que no judô a primeira coisa que se aprende é a cair. E que um dos grandes erros dos empreendedores é que eles estavam preparados para subir rápido, mas não estavam preparados para cair. E eu assumo, eu não estou preparado para cair. Eu vou ser aquele cara que vai cair atirando, que não vou relutar até o último momento. Mas fazer coisas corretas com as pessoas, eu acho que é o básico. Assim. Então, não consigo te segurar, mas eu sei aonde você encaixaria, eu vou tentar te colocar lá. Você é bom nisso, vai nesse caminho fala com essa pessoa, tentar ajudar nesse sentido, eu acho que pode ser um caminho bom. Mas, de novo, né, as pessoas têm que querer ser ajudadas. Tem pessoa também que não quer ser ajudada e não tem o que fazer, cara. Mas eu acho que esse caminho e, às vezes, tentar alguma coisa de postergar. O que você precisa agora é ganhar tempo, cara. O pessoal fala caixa, mas o caixa nada mais é do que tempo. Então, você precisa ganhar tempo para você sobreviver e conseguir tocar o negócio. Então, se você conseguir, de alguma forma, negociar esse tempo com as pessoas... para mantê-las é uma solução viável, eu acho. Legal. Marcelo, você tem alguma dica nesse sentido? Eu tenho. Vai falar com o seu contador. Nunca foi tão importante você ter um bom contador como agora, porque saíram cada madrugada 2 MPs publicadas. Uma das mais importantes é a MP 936, que permite redução de carga horária, de jornada e de salários, certo? Então, às vezes é um negócio, é ruim reduzir o salário, pior é perder o emprego. Às vezes, isso é um acordo viável. No nosso caso, infelizmente, a gente teve que fazer algumas dispensas. Isso não era viável no nosso caso, mas em muito caso mas é fundamental você se aproximar do seu contador. Existem N opções, existem opções de financiamento, dependendo do nível salarial, é possível você obter financiamento que vem com juro muito reduzido. Na hora de mostrar a sua empresa para ter aprovação desse crédito, de novo, você vai precisar de dados do seu contador. Então, a dica primeira é você falar com o seu contador. Ele vai ter acesso a tudo isso que está acontecendo. Eu acho que agora quem tem um bom contador vai sentir a grande diferença. O valor deles de verdade, né? Porque de contador é só gasto, né? Você fala, nossa, o contador tem que ficar pagando. Agora ele está se pagando. Exato. Você está trabalhando para cacete também. Então, não, tá legal. Não, então, eu tô vendo no chat aqui, o pessoal já tá aproveitando o próprio chat aqui, tá entendendo o digital, tá aproveitando o próprio chat para fazer negócio, já estão vendendo cadeira de coworking, cadeira de liberar. O povo já tá esperto aqui também, tô gostando de ver. Tem uma outra pergunta, voltando um pouquinho na questão lá do home office, né, como controlar, a gente falou que era microgerenciamento, você trabalhar com a câmera aberta para poder ver o que o cara tá fazendo, mas aí o Zé Antônio Scaliante perguntou, como controlar então o que o funcionário faz em home office? Seria produtividade? Não se controla. É entregas. Você confia no cara. O cara é do seu time, você tem que confiar no cara, pô. Se você precisa ficar controlando entreguinha, desculpa, o cara não é pra estar no seu time. Isso é velha economia, cara. É produtividade agora. Eu tenho desenvolvedor que só funciona da meia-noite às 6. Eu tenho desenvolvedor que só funciona de final de semana e feriado. Eu tenho desenvolvedor que está indo muito bem no home office, porque ninguém fica enchendo o saco dele. E tem outros que está indo pior, porque precisa do contato humano. E aí esse cara você tem que dar um pouco mais de atenção. Mas não é controlar, gente. Não existe mais isso. Controlar. Você ajuda. Você vai junto com a pessoa. Você não controla ninguém, não, cara. Marcelo, o que mantém a humanidade em pé é um troço chamado confiança.
Tá? Deixa eu dar um exemplo bem bobinho, né? Um restaurante está trocando comida por dinheiro nesse exato momento. Tá? E você dá papel e ele te dá a comida que você come. E ele só está fazendo isso porque existe uma confiança de que esse dinheiro ele vai poder usar para pagar outras coisas das quais ele precisa. Isso é um exemplo muito básico que a base da nossa sociedade é a confiança. Cara, se você não tem confiança no seu funcionário, que ele não vai te sacanear, o seu problema não está no controle, o seu problema está no RH. Ele começa muito antes, está na pessoa que selecionou. Se a pessoa que você selecionou não está comprometida com você, com o seu negócio, você tem um problema que não está no controle da pessoa, está no RH, está na seleção dessa pessoa, ou então na sua liderança sobre essa pessoa. Eu nesse momento, costumo a ser bem duro, sabe? Não existe funcionário sacana, não existe funcionário mal treinado, não existe funcionário ruim. Existe você que selecionou mal, existe você que não treinou, não qualificou, e em último caso, se esse cara é um idiota, foi você que contratou ou não demitiu. Então a culpa é sempre do líder, a culpa nunca é do funcionário. Nossa, obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, viu? Agora eu tô muito mais tranquilo, tô me sentindo muito melhor sabendo que eu errei tanto de contratação. Mas é verdade, eu concordo com ele, eu tava brincando. Mas é verdade. Bom, vamos lá, todas essas dicas que a gente está dando aqui, né, a gente vai deixar também lá no Telegram, a gente sempre manda um resuminho aqui de tudo que a gente fala nas lives no Telegram. Então, se você ainda não está lá, só procurar por Telegram, baixa o aplicativo e procura por Semana TD e entra lá no grupo, porque por lá a gente está avisando sempre que tem nova live e a gente está sempre também dando o resumão aqui de tudo que a gente fala. E podem mandar perguntas, pessoal. A gente vai aproveitar aqui o restinho do nosso tempo, a gente tem uns 20 e poucos minutos ainda para responder as dúvidas de vocês. Mas eu queria trazer uma outra questão aqui também, assim, as pessoas estão em dúvida, né, de como investir nesse momento, mas a gente está falando aí tanto de ter uma equipe que seja parceira, uma equipe que a gente realmente acredite, não fazer esse micromanagement aí que não faz o menor sentido, mas como investir nas pessoas do time nesse momento também. Vocês estão investindo nas pessoas do time, mesmo à distância? Como está sendo o trabalho de vocês para manter a sanidade mental dessas pessoas, a confiança delas na empresa e no trabalho que elas estão entregando? Porque todo mundo à distância, né? Teve gente escrevendo aqui que não consegue, assim como o Marcelo, não consegue ainda assimilar a ideia do home office. Como fazer com que isso soe mais natural para as pessoas e que as pessoas fiquem mais seguras também nessa posição? Vai, Marcelo, começa essa daí que eu preciso pensar um pouco mais nessa daí. Tá bom. Olha, quem está em grandes centros como São Paulo, Rio, BH e até Floripa, dependendo da região, né, da época do ano, onde as pessoas gastam muito tempo em trânsito, indo e voltando. Então, aqui em São Paulo, é fácil você falar que uma pessoa ganha 1h30, 2 horas por dia. Então, a primeira coisa é como você aplica esse tempo. Você aplicar em conhecimento, em instrução, em treinamento, nessa pessoa ganhar novas habilidades, é extremamente positivo. E se a gente for procurar, existem hoje muitas alternativas gratuitas para isso, para ocupar bem esse tempo que nós ganhamos com o trabalho remoto. Tá? Nós mesmos abrimos a nossa OMI Academy. OMI Academy é uma iniciativa educacional da OMI, que não tem nada a ver com ensinar a usar o sistema ERP. Tá? O que a gente ensina lá é vendas, marketing, business planning, até falar em público, ou seja, é tudo que o empreendedor precisa para o sucesso do negócio dele com uma experiência Netflix. Essa OMI Academy a gente abriu gratuitamente. Então, só nesse período já são mais de 10 mil profissionais que foram treinados ali dentro. Você pode procurar. E assim como nós, existem outras dezenas de iniciativas educacionais que estão agora abertas gratuitamente. Então, às vezes, você direcionar, você fazer uma curadoria do que é legal cada funcionário seu aprender, entender, passar isso para eles e depois vamos bater um papo sobre aquele curso, o que você achou, como que você achou que isso poderia ser usado para melhorar nosso negócio. Você vai trazendo cada vez mais a equipe para o seu lado e a equipe vai se sentindo assim valorizada e crescendo nesse período. Então, eu acho que nós todos ganhamos algum tempo com o home office. O recado principal é vamos usar bem
esse tempo, vamos usar ele para nos qualificar melhor, para ganhar novos skills. Pô, legal pra caramba, eu vou acessar a Omni Academy quando a gente sair daqui. Mas no meu caso tá sendo meio que o contrário. Eu tô tendo que tentar desligar as pessoas da turma. Pra assim, vai descansar, vai jogar videogame, vai fazer outra coisa, cara. Senão vocês vão ficar louco. Porque se pensa assim, eu sou o fundador e eu sou o CEO. Eu não desligo nunca da turma. Nunca desligo. Você acorda, você toma café da manhã, você almoça, você janta. Você tá conversando sobre futebol, você pensa na sua empresa. Você tá com a sua mulher, você pensa na sua empresa. É um negócio que mas nem todo mundo precisa ser assim, porque eu falo, cara, não é saudável. Não é saudável. Dá umas ziquezeiras às vezes, dá uma loucura de não conseguir dormir à noite e tal, não sei o quê. Então, meu trabalho tava sendo mais de desligado. Tu fala, cara, vai fazer outra coisa? Você tá... Sábado, são 10 da noite, você tá me consumindo com o negócio, ou seja, você não vai descansar. Então vai fazer outra coisa, vai jogar videogame. Aí eles organizaram o campeonato de videogame online, essas coisas, para tentar dar uma desestressada, porque o home office, ele funciona sim, mas tudo na vida é com parcimônia. Você colocar uma pessoa 40 dias direto em casa, não é normal. O ser humano não nasceu para isso. Então começa a dar meio que um burnout na galera, assim. Eu comecei a ficar preocupado nesse sentido. Aí eu percebi que o pessoal entendeu a mensagem, que não é que eu não estou trabalhando. Não, cara, eu quero que você vá pensar em outra coisa, porque quando você voltar, a sua mente vai estar zero. Mas nesse sentido. Diego, você estava falando, eu lembrei que muitas vezes eu descrevo o meu cargo, eu também não consigo desligar exatamente como você, né? Às vezes eu falo que o meu cargo não é de CEO, é CPO, é Chief Peon Officer. E posso falar? Eu adoro isso, eu adoro. Adoro quando eu vou lavar carro com os caras, eu adoro essa coisa, essa bagunça. Mas não precisa o time inteiro ser igual a você. Na verdade, a empresa cresce, acho que aí o Marcelo pode falar muito melhor do que eu, porque tem pessoas justamente totalmente diferentes e complementares a você, né? Então, precisa ter um pouco desse equilíbrio, eu acho. O desafio está sendo um pouco mais esse, assim. Acho que agora a gente está achando um meio termo, assim. Eles fazem happy hour sem mim, para não influenciar, para não falar de trabalho. Eu falei, não, vai lá, cara, sejam felizes. A Adriana Vani deu uma dica aqui também. Grandes empresas estão dando atendimento psicológico online para seus colaboradores. As pequenas podem fazer o mesmo, mas sem custo, usando grupos que estão fazendo esse atendimento de forma gratuita. Quem quiser saber desses grupos que estão fazendo atendimento de forma gratuita, eu recomendo assistir a live das 11 da manhã com a Monique Evelyn e com o pessoal da Dell. Eles deram muitas dicas de empresas que estão fazendo esse acompanhamento gratuito para as empresas, tá? Então, quem estiver precisando aí também, cola na live das 11 da manhã. Tem muita dica interessante sobre isso por lá. Eu achei curioso, peraí, vamos ver se eu continuo nesse mesmo tema. Eu vou trazer um comentário que eu achei engraçado, curioso que estava rolando aqui, que era da Mega Promo Eventos, falando assim, eu tenho muita ideia, ficam só na cabeça, não vão para o papel nem à prática. Eu gostaria de ter comigo uma inteligência para absorver essas ideias, analisar, planejar e trazer para a prática, saca? E o povo ali falando, não, calma, vai dar tudo certo, tudo bem. Mas, cara, você já tem as ideias... Qual dica que vocês dão para a organização, né? O que essa pessoa tem que fazer para poder fazer com que essas ideias que estão borbulhando na cabeça dela caiam para a realidade, venham para a realidade, né? Talvez esse momento de estar dentro de casa, de poder pensar, seja também um bom momento para conseguir trazer essas coisas, para aterrissar essas ideias, né? Mas como aterrissar? Como vocês fazem? Cara, eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco mal interpretada e um pouco dura. Mas para mim, ideia não vale nada. O que eu admiro é a execução, cara. É a execução. Porque uma ideia média, muito bem executada, vai dar certo. Uma ideia excelente, inovadora, genial, mal executada, não vai dar em nada. Então, cara, executa. Só executa. Ah, mas eu não tenho investimento, eu não tenho... Executa com um centésimo para você provar que dá, que funciona, para você mitigar o erro de você errar lá na frente. Mas você só vai conseguir fazer isso executando, cara. Não tem muito jeito. Então, eu tenho uma ideia sobre OVNIs. Vai lá, estuda OVNIs, monta um OVNI pequenininho, lança lá. Deu certo? Não deu, vamos para a próxima. E aí, vamos embora. Agora... o meu sócio, que fundou junto comigo a Turb, né, ele não fica no dia a dia, graças a Deus, senão a gente já tinha se matado já. Ele trabalha no mercado financeiro, né?
E nos primeiros meses de Turbo, ele se orgulhava de falar, a ideia da Turbo foi minha. Depois agora que já passaram uns anos, eu falei, você sabe que essa ideia não vale porra nenhuma, né, cara? O que vale é a execução. Então aí a execução que vai... Os dois são importantes, cara, mas sem a execução, cara, quantas ideias de boteco eram para virar unicórnios e nunca foram executadas? Então... Não podia estar mais certo, cara. Uma coisa que eu recebo aqui com uma frequência bem grande são abordagens do tipo, cara, eu tive uma ideia de um app animal. App, então? Pra caramba. Então a gente faz uma sociedade assim, eu entro com a ideia e aí você desenvolve o app, você vende, você põe no mercado, você cobra, e depois você atualiza e depois não sei o que lá. Tá bom. Cara, faz o seguinte, eu não quero nem saber qual é a sua ideia, tá? Porque o problema todo é de execução aqui, o problema não é necessariamente a ideia. Eu acho que uma boa dica para quem fez essa questão, né, que falou que tem muita ideia, que está sempre borbulhando, na hora de você pôr em execução, uma das coisas mais difíceis de fazer é um troço chamado priorização, cara. O que é mais importante você fazer? Porque quanto mais espírito empreendedor a gente tem, mais a vontade a gente tem de fazer o que a gente está afim e não o que a gente tem que fazer. Né? É fatal isso daí. Parece que quanto melhor o empreendedor, pior ele controla o caixa dele. Né? Isso daí é mais comum do que a gente gostaria de ver. Então, você tem que saber priorizar as coisas pelo que elas necessitam ser feitas e não necessariamente pelo que você está afim de fazer. Esse exercício de priorização vai fazer você falar não para muita coisa. E aí está o esse é importante. Desafio. Quando você tem várias ideias muito boas, você saber falar não, cara, às vezes dói bastante, mas o poder da realização está no não está no sim, por incrível que pareça. Porque para você focar em uma dessas ideias e fazer e executar, você vai ter que falar não para 10 outras, possivelmente também são boas ideias. Então, o poder da realização está no não está no sim. E o não nas duas vias, né, Marcelo? Porque você vai tomar muito não também. Uhum. Então, o pessoal do você chat tem que dizer não e saber né? falar e saber ouvir, né, cara? O não. Certamente. O pessoal do chat está dando várias dicas de leitura, que também é uma boa nesse momento, né? Dicas de leitura aí. Tem Startup Enxuta, que o pessoal já falou aqui. Tem o Design Sprint, Metodologia do Google, outro livro legal. Mas eu queria trazer também uma dica do MVP, né? Que é muito comum aí no nosso meio de startups, enfim. Você tem muita ideia e você quer experimentar essas ideias, ver se elas vão dar resultado mesmo, tem o que a gente chama de mínimo produto viável, né? Que é, ao invés de você... primeiro pensa no problema da pessoa, né? Qual o problema da pessoa? Vamos pensar num carro, por exemplo. Ela quer sair do lugar A e ir para o B. E você já quer desenvolver um carro logo de cara para entregar para ela. Só que o problema dela é só sair de A para B, ela pode fazer isso com patinete, sabe? Então, assim, pensa no mínimo produto viável para você poder resolver aquilo ali, botar no mercado e resolver o problema daquela pessoa. Depois você vai aprimorando com o tempo, se aquela ideia for bem aceita, né? E aí você vai testando uma, outra e vai tendo os nãos que o Marcelo acabou de falar. Um pouco por aí, né? E essa teoria do MVP está super bem descrita no livro que você acabou de falar, que é a Startup Enxuta, do Eric Ries. Exatamente. Deixa eu só adicionar, cara, você que tá cheio das ideias, quer empreender, abrir startup, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu me debrucei foi o How to Start a Startup, do Sam Altman, da Y Combinator. Acho que são umas 25 aulas, assim. Se você ler tudo, se você assistir tudo e ler todas as referências de livro que ele vai, fica tranquilo que você tá mitigado o risco de você ficar só na ideia. Você vai ver que você tem que executar logo e tomar não logo e errar logo e aí ir melhorando. E se você tem alguma dúvida de que o negócio é 99,9% ralação e 0,1% inspiração à ideia, um livro que também recomendo, que é muito legal, se chama Maestria. É do Robert Greene, esse livro. E nesse livro, o Robert Greene simplesmente ele desmonta todos os grandes gênios da humanidade. De Darwin a Leonardo da Vinci, ele desmonta todo mundo ali e mostra
como que isso foi, eles chegarem a serem os grandes gênios universais que eles foram uma mera consequência de tudo que esses caras ralaram, do que eles fizeram, do que eles passaram, e não por uma inspiração, uma luz que abriu e o cara se tornou nativamente um gênio. Ele desmonta Mozart e mostra como ele foi obrigado pelo pai a praticar X horas desde que ele tinha 2 anos e meio. Então o cara chega aos 11 anos fazendo concerto, cara, aos 11 anos ele já tinha 10 mil horas de prática de piano. E esse 10 mil horas é um número um pouco mágico ali no livro, como vocês vão ver. Então ali fica absolutamente claro, cara, que não tem milagre, tem ralação. Ou você vai ser realmente alguém que vai sentar numa cadeira e passar pelos momentos ruins, ou então você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que, inclusive, isso, só abrindo um paralelo aqui, é um dos maiores estelionatos que eu vejo sendo feito com a juventude hoje em dia indo para o mercado de trabalho. Tá? Um dos maiores estelionatos culturais é aquele post lindo no Instagram, que eu acho que a maioria de vocês já viu, que assim, faça o que você ama e não trabalhe um dia sequer. Né? Vocês já viram esse post? Esse é um dos maiores estelionatos culturais que existem. Você fala assim, pô, eu amo fazer tal coisa, mas tudo na vida tem um lado bom e um lado difícil. Tá? E aí você entra nesse negócio que é o que você ama, começa a navegar e aí chega na parte difícil. Tá? E aí você começa a quebrar a cara e você fala assim, quer saber? Acho que eu não gosto tanto disso, mas aquela outra coisa, e você vai em direção... E você nunca termina nada, porque você não está disposto a passar pela parte difícil, você está procurando só o que você ama. Tá? Então, seja você empreendedor, um profissional, você vai ter que passar pela parte difícil das coisas, isso daí está ligado na execução, e são 10 mil horas, cara. Não tenha problema em repetir 1000 vezes a mesma coisa. Pergunta para um jogador de basquete profissional quantas 1000 vezes ele arremessa por dia. É isso aí no fim. Eu vou concordar discordando de vocês, porque assim, tem que passar perrengue sim, fato, e muita gente quer chegar sentando na janelinha logo de uma vez. Mas, por outro lado, eu acho que a diversidade no time também é importante. Eu acho que é importante ter essa pessoa sonhadora, que pensa, que tem as ideias, e que tem a outra executora também, para poder ir equilibrando também as duas coisas. Eu acho que o Avis Quadrado Júnior falou isso. Eu acho que temos que ter pessoas que sonham e aquelas que puxam para a vida real, e priorizar mesmo, que é urgente primeiro. Acho que isso também faz sentido. Assim, quando você tem um time, né, um time diverso ajuda nessa questão. O pessoal está perguntando dos livros aqui, ó, coloca aqui no chat esse, mas aí a Agência Vale das Vinhas falou. Coloca lá no Telegram. Já estou aprendendo também que é no Telegram que a gente põe esses links todos. Então, pessoal, ó, joga lá no Telegram, entra lá, Semana TD, todos os links, todos os vídeos, os textos, todos os livros que a gente falou aqui, né? São nomes em inglês, nomes mais complicados, mas a gente vai colocar lá para vocês encontrarem também. Tem uma outra pergunta aqui do pessoal, da Larissa de Oliveira Alves. Eles já estão pensando em como vai ser quando acabar a quarentena e pudermos voltar para a rua? Pensam em manter o home office? Estão enxergando novas possibilidades? Está todo mundo pensando nisso no momento, né? Eu conversei, inclusive, na live de segunda-feira, a primeira live, não, foi a live de terça-feira, de 11 da manhã, a Ana Paula Grabowski, ela já determinou para a empresa dela inteirinha que eles não voltam a trabalhar no escritório esse ano. Eles não voltam para o escritório esse ano, ela já determinou, isso já é combinado com as pessoas já estão livres para ir para o interior, para trabalhar na casa do pai, da mãe, viajar, continuar conectado, mas trabalhando de onde quer que eles de onde quer que eles estejam. Vocês já estão pensando para o futuro? Mudou alguma coisa? Marcelo mudou, né? Puta, sabe o que eu sinto falta, Marcelão? Eu sinto falta das pessoas, cara. Eu sinto falta de abraçar a pessoa, de pegar em pessoa, de ficar até meia-noite no escritório, só que depois das 11 a gente só tá tomando uma e dando risada aí, falando do sofrimento que foi durante o dia. Eu sinto falta disso, de olho no olho, eu sinto falta disso. Mas assim, a Turbi, já para matar, assim, a gente não vai ficar fazendo teste de voltar para escritório, não, cara. Para mim, assim, tem 2 cenários, né? Ou volta em V, ou volta em W. Então, quer dizer que volta lockdown de novo, volta lockdown de novo, que é o pior dos cenários. Esse, para mim, é o pior dos cenários, que perde a confiança em todo mundo. Mas a gente não vai ficar, aí não precisa ficar fazendo teste, cara, não precisa. Deixa as pessoas trabalharem em casa, tá funcionando super bem. A gente não vai fazer, mas também não vou cravar que a gente vai ficar fora do escritório até o final do ano e tal. Cara, é só questão de comunicação. O cara quer ficar
um mês na casa dos pais, fala assim, cara, eu vou pra casa dos meus pais lá, se vocês voltarem, vocês me avisam aí, eu tô na casa dos meus pais. Eu falo, tem problema, cara, a gente não liga muito pra esse tipo de coisa, não. Eu tô acompanhando um pouquinho o chat lá no canal, né? E a Edilene Antunes falou uma palavra que eu acho que é a chave, que é equilíbrio. Eu acho que nós estávamos num extremo, e aí veio o lockdown, todo mundo foi para o outro extremo. Em todo game de extremo, cara, sempre existe um lugar muito bom no meio. Então, eu acho que a gente nunca mais vai voltar a ser exatamente como era. Eu acho que nós vamos incorporar a prática do home office muito mais fortemente do que era feito. Eu rompi paradigmas, coisas que eu não acreditava, eu vi que são possíveis fazer com um home office. Então, provavelmente nunca mais será como antes, mas também não vai ser no outro extremo. Acho que equilíbrio, acho que nós vamos, aos poucos, encontrar um ponto de equilíbrio muito bom e muito saudável. O Beto Brinch, ele escreveu aqui, ó, se manter os home office, cai o consumo de combustível, do lanchinho na rua, o transporte urbano e por aí vai. Isso nunca vai acontecer. Tá, cai esses, mas crescem outros. Cresce o delivery, cresce decoração. Eu mesmo aqui na minha casa, tô desesperado já aqui, comprei um home theater pra minha TV, porque eu tô usando mais, né? Eu comprei coisas de iluminação aqui para poder fazer esse espaço aqui em casa, para poder gravar e participar das lives, enfim. Caem uns mercados, mas crescem outros. E eu acho que isso também faz parte, né, desse momento. As pessoas entenderem para onde o dinheiro está indo. E outra coisa, como que o ser humano vai voltar à vida anterior descobrindo o que é consumir só o que ele precisa? Porque na quarentena, os níveis de consumo, você está precisando só o que você precisa, certo? Ninguém precisava ter estocado papel higiênico há 45 dias atrás, né? Então, como que é isso? Eu acho que a mudança vai vir. Levando da minha parte, falar qual que vai ser a mudança de comportamento. Algumas coisas que eu vejo, até voltando na questão anterior, talvez eu não precise de uma posição para cada funcionário na minha empresa. Talvez eu possa fazer um mix na linha do equilíbrio que o Marcelo falou, que eu gosto muito do equilíbrio, muito mesmo. Não gosto muito de extremos. Não preciso. Então, eu tenho 200 pessoas, vou ter 125 posições. 75 fica flutuando ali. Isso aí. Eu acho que pode ser, cara. Não, essa vai ser a nossa realidade, inclusive, no TD. Assim. A gente estava, antes da pandemia, a gente estava quase fechando o escritório aqui, que era grande, era o nosso escritório dos sonhos. A gente ia fazer uma redação grande, estúdios incríveis. A gente já está falando, não, preciso de uma sala de 50 metros quadrados para ter um estúdio e posições ali, e os times encontram em determinados dias da semana, por que não? Né? Muda tudo, né? Muda tudo. E tem alguns hábitos também, como, por exemplo, o Diego descreveu que ele revisou todas as despesas dele. Nós também. Eu duvido que no meio de tudo isso daí não apareceu uma série de coisas que você não bateu o olho e falou, que diabo essa despesa aqui? O que tá fazendo aqui? Muito. Quem emagreceu não quer engordar de novo. Né? Então, até os hábitos de gestão financeira tendem a mudar. Você não vai querer voltar para aquele mesmo gasto que você tinha lá atrás, mas, de repente, você vai direcionar isso para outras coisas. Então, vão desaparecer algumas coisas, mas vão abrir muitas outras oportunidades, como o Igor falou. Acho que essa é a grande sacada, né? Se a gente olhar a história da humanidade... Quando foram as máquinas para o campo, todo mundo falou, vai ser o Armagedon dos desempregos, né? E aí todo mundo foi para as cidades e foram trabalhar nas fábricas. Aí vieram os robôs para as fábricas, falaram, vai acabar os empregos no planeta. E colocaram os robôs na fábrica e as pessoas foram para outras atividades de serviço. Depois veio a inteligência artificial, vai acabar os empregos. Cara, nunca vai. Sempre o ser humano, quando tem essas mudanças, essas disrupções, ele avança para atividades mais nobres e mais bem remuneradas. Tanto que a população vem aumentando no mundo grandemente e o PIB médio vem aumentando. Então, vem sendo gerado mais riqueza, as pessoas estão ficando mais ricas com o tempo ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de pessoas, e que é totalmente ilógico pelo pensamento anterior do Armagedon dos empregos. Não, novas tecnologias e novas experiências só vão elevar a gente para novas atividades que vão ser mais bem remuneradas.
Eu sei que é difícil ouvir isso, quem agora está no lockdown, perdeu 70%, 80% da sua receita, mas eu já passei por várias fases na minha empresa que se eu tivesse muito dinheiro, eu teria tomado ações que certamente hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Tá? Então, às vezes, um período de restrição leva a gente a ser criativo, e isso é algo que você vai gostar no fim. Certamente. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Vamos dar os últimos recados aqui, né? Já falei bastante do Telegram. Entra lá, porque lá a gente está fazendo toda a comunicação, as dicas de livro, de leitura toda que o pessoal, que o Marcelo e o Diego deram aqui. A gente vai colocar os textos, os nomes, né, dos livros e os autores por lá também, para vocês irem atrás dessas leituras. As dicas de cursos, né, da Omni Academy, enfim, a gente vai colocar todos os links lá. Para finalizar, quem quiser entrar em contato com vocês, qual o melhor caminho? É Instagram, LinkedIn? Como encontrar vocês? Acho que vai o LinkedIn sempre bom. A dica que eu vou dar para o LinkedIn seja direto. Então, se você quer vender alguma coisa nesse momento de crise ou em qualquer momento, seja direto. Fala, eu vendo isso, isso e isso, eu sou fulano de tal. Então, acho que encurta o ciclo de venda. Nessa pandemia, eu estou recebendo muito cold call e aí, tudo bom? Vamos marcar 15 minutos? Fala, não, cara, você tem que me falar o que você quer para a gente poder ver se faz sentido ou não. Então, você ganha tempo e a gente ganha tempo. Diego Lira, sigam a Turbi nas mídias sociais, vai de Turbi no Instagram, tem muita novidade lá, como a promoção dos profissionais de saúde, novidades de produto, de funcionalidades, futuros lançamentos em novas cidades, novos modelos de veículo, tem muita coisa legal para acontecer, e dê uma olhada lá e baixem o aplicativo, se cadastrem, conheçam, tem o nosso site www.turbi.com.br. Lá tá explicadinho como que a gente funciona, onde que a gente atua e é isso, gente. Vamos passar por essa aí. Vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vamos sobreviver. Isso aí. Marcelo, como te encontrar? Marcelo Lombardo, com O no fim, no LinkedIn. Assim vale a mesma dica que o Diego deu. É só procurar Marcelo Lombardo. Você vai encontrar dois Marcelo Lombardo. Um é um pagodeiro. Eu não sou esse, eu sou o outro, tá? Um toca cavaquinho com grandes sambistas por aí. Então, esse não sou eu, tá? Eu sou o outro. E a dica final que eu vou deixar é a que eu estou passando para os nossos parceiros, para quem está no nosso network, é o seguinte. Cara, qual é a história que você quer que seja contada de você daqui a um ano? Daqui a um ano, vamos falar assim, o que aconteceu com você nessa crise? Que história você quer que seja contada? Porque você, nesse exato minuto, você está escrevendo essa história que vai ser contada de você daqui a um ano. Então, essa reflexão vai te dar o senso de urgência. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar, eu tenho que me mexer, eu tenho que digitalizar meu negócio, eu tenho que gerenciar melhor, eu tenho que aproveitar melhor esse tempo. Você está construindo agora, nesse exato momento, a história que vai ser contada sobre você nesse momento de extrema dificuldade. E é isso aí, obrigado. Perfeito. E o último recado, entre em querovendermais.com, é um curso que a gente separou aqui para vocês, com várias dicas de como aproveitar LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, para poder vender mais nesse momento de crise. Tem muita dica prática por lá também, assim como todas as dicas que a gente está dando na live aqui. Entre lá, querovendermais.com. É isso, pessoal. Valeu demais pela participação de vocês. Obrigado. A gente se encontra às 7 da noite, mais uma live. Valeu. Valeu, gente. Semana da Transformação Digital. Realização. Para nós, inovação é gerar soluções flexíveis para a gestão do seu negócio. O mais completo portfólio de maquininhas do mercado. As melhores soluções para meios de pagamento presencial e online. Desde o frente de caixa até a geração de relatórios de vendas. É um prazer ser parceiro do PagSeguro, que essa parceria se perpetue por muitos anos. PagSeguro. Com a queda de receitas provocada pelo coronavírus, compromissos financeiros que estavam sob controle podem se tornar um problema. Se esse é o seu caso,
A solução talvez seja se antecipar e renegociar suas dívidas. E para te ajudar, o Sebrae organizou dicas importantes sobre como lidar com cada credor. Débitos tributários, por exemplo, impedem a emissão de certidões negativas e limitam a competitividade da sua empresa. Consulte seu contador sobre parcelamento de dívidas com a Receita Federal. Assim, você vai ganhar fôlego para seguir com o seu negócio. Débitos com fornecedores podem comprometer seu estoque e o funcionamento da sua empresa. Também é interesse do seu fornecedor negociar, porque eles ganham com seu sucesso. Então é possível ajustar prazos, evitando multas, juros e negativação. A mesma coisa vale para dívidas de aluguel. É melhor manter um imóvel ocupado do que vazio. Nesse período de sufoco, negocie um período de carência ou desconto temporário. Dívidas bancárias podem se tornar um grande problema. Converse com seu gerente sobre como trocar os juros altos do cheque especial e do cartão de crédito por linhas de crédito mais baratas. A crise do coronavírus pode ser uma oportunidade de identificar os desequilíbrios que estão causando dívidas na sua empresa. Lembre que todo consumidor e toda empresa são avaliados por meio de rankings de proteção de crédito. É o famoso score. Essa pontuação vai de 0 a 1000 e varia de acordo com os seguintes critérios: pagamentos de contas em dia, histórico de dívidas negativadas, relacionamento financeiro com empresas e dados cadastrais atualizados. Ter um bom score é fundamental, então cuide do dinheiro da sua empresa e também da imagem dela. Para te ajudar, o Sebrae oferece uma série de cursos online gratuitos sobre gestão financeira. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.